é o nosso Deus. Nós vamos ler novamente em Provérbios, um versículo muito conhecido. Quem souber pode até estar falando de cor, né? Nós vamos fazer a leitura em Provérbios 4, versículo 23. Vocês vão lembrar. Vamos ler juntos mais uma vez? Provérbios 4, versículo 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração. O título, né, desse texto de Provérbios, né, ele fala sobre a exortação paternal. E Provérbios, né, é um livro assim, de conselhos. Né? Nós sabemos que quem escreveu foi o sábio Salomão, como também Eclesiastes, né? E esqueci o outro livro dele, gente, nervosismo. Mas ele nos deixou conselhos, né? Conselhos pertinentes, importantes, que estão aqui gravados para o nosso entendimento, para a nossa vivência melhor. E ele vem falando aí no início sobre conselhos de um pai. Pai que ama, né, e quer o bem do filho. E se o filho, né, for atento à voz do pai, ele vai ser bem-sucedido, porque é assim que ensina a palavra de Deus. E ele encerra falando sobre guardar o coração. E nós vamos refletir nessa noite um pouquinho sobre isso. Guardar o coração. O que seria, né, guardar o coração? Guardar o coração é cuidar do essencial, do principal, da vida, né? E aquele que guarda é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que preserva, né? É aquele que está ali dia a dia. E eu vou estar lendo aqui, permitem os irmãos que eu possa ler, que eu não queria esquecer nenhum detalhe, uma ilustração sobre o guardião da fonte, que depois vai ser muito útil para a nossa meditação nessa noite, esse texto. Guardião da fonte. Um tranquilo guarda florestal, que morava próximo a uma cidadezinha da Áustria, na encosta oriental dos Alpes. O velho havia sido contratado pelo governo da cidade, havia alguns anos, para manter livre de restolhos a nascente de água que brotava na montanha e que corria para a fonte que abastecia o lugar. E com fiel e silenciosa regularidade, ele vagava pelos montes, removendo folhas e galhos caídos, e raspava o limo, que ali, sedimentado, poderia contaminar aquela fonte. Com o passar do tempo, aquela povoação tornou-se um centro de atração turística. Cisnes graciosos nadavam no riozinho cristalino, e as rodas de moinhos localizadas perto das águas giravam dia e noite. As terras cultivadas eram irrigadas naturalmente, e a vista que se tinha dos restaurantes era muito pitoresca, quase indescritível. Todo semestre, ao examinarem o orçamento... Só um minutinho, gente. Só um minutinho, que eu acho que fugiu aqui. Era quase indescritível. Todo semestre, ao examinarem... Só um minutinho, cadê? Ao examinarem os orçamentos, né, que eram pagos aquele velho cuidador ali da fonte, os vereadores, os governadores daquela cidade questionaram: por que pagar tanto dinheiro para esse velho que a gente nem percebe? O trabalho dele é praticamente invisível. Acho que não será mais necessário mantê-lo como guardião dessa fonte, pois o trabalho dele ninguém nem percebe. E, por votação unânime, dispensaram os serviços do velho. Nas primeiras semanas que se seguiram, as coisas não mudaram muito. Mas, no início do outono, as folhas das árvores começaram a cair. Pequenos ramos se quebraram e caíram sobre as fontes, dificultando o curso daquelas águas cristalinas. Certa tarde, alguém notou um colorido ligeiramente escuro. Ligeiramente escuro, mas alguns dias e as águas já se mostravam mais escuras. Passada outra semana, viam-se películas de impurezas boiando no rio, ao longo das margens, e um odor infecto era sentido neles. A roda do moinho girava mais lentamente, e algumas até haviam parado. Os cisnes desapareceram, foram-se os turistas. As garras pegajosas das doenças e moléstias estenderam-se por toda a cidade. Imediatamente, a Câmara Administrativa convocou uma reunião especial, compreendendo seu grande erro. Readmitiram o velho guardião das fontes. E, dentro de poucas semanas, aquele verdadeiro rio da vida começava a purificar-se.
As rodas começaram a girar e uma nova vida recomeçou naquele povoado alpino. O guardião das fontes. Eu quis ler, mas poderia ter recitado, era melhor, né? Eu me perdi aqui. Mas a essência dessa história, gente, um lugar que era banhado por uma fonte. Um senhor foi contratado para cuidar. E aquele trabalho era feito o quê? Lá na floresta, onde ninguém percebia que ele existia, né? Retirar a sujeira, limpar o lodo. E aí a água descia pura e cristalina para aquela cidade, trazendo vida. O que a gente pode aprender com esse guardião da fonte? E eu quero que nós, mulheres aqui, né, nós, servos e servas aqui do Senhor, possamos ser verdadeiros guardiões da fonte. Esse trabalho quase invisível, esse trabalho às vezes imperceptível, mas de grande valor. Né? Aquele trabalho que você faz ali na sua casa, no seu cantinho, dia a dia, sem ninguém perceber. Mas é o trabalho que faz toda a diferença. É o trabalho que mantém a vida. É o trabalho que faz girar o moinho, né? Sem esse trabalho do dia a dia, esse cuidado do guardião, que é cuidar dessa fonte. O que a gente pode relacionar a essa fonte? A essência, o principal, aquilo, né, que não pode ser descuidado. Um pequeno descuido e pode gerar morte. Então, nós, como mulheres de Deus, possamos ser guardiães da fonte. Não permitir que impurezas, lodos, venham contaminar, venham minar, venham sujar, né? Aquilo que é principal, aquilo que é essencial. E a palavra de Deus nos exorta, né? Sede sóbrios e vigilantes. Nos dias atuais, nós precisamos cuidar e guardar as fontes, o nosso coração, a essência, porque são muitos ataques, né, para minar, para destruir, para aniquilar, gente, a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa família sofrendo ataques, né? Eu cheguei aqui, a Valdeci ainda brincou, Eliana, a gente não pode nem abraçar mais. Então, nós estamos caminhando para dias ainda mais difíceis, né? Dias de escuridão. Se a gente não prestar atenção, se a gente não vigiar, a fonte, a essência, a vida, gente, ela pode ir devagarzinho, né? Sendo minada, sendo aniquilada. Então, depende de cada um de nós aqui, guardar, proteger, zelar, preservar as fontes da vida. Vejo aqui muitos jovens, e isso é muito bom. Jovens, né, se atentem para guardar, para preservar firme no seu coração a palavra de Deus. Dias difíceis estão vindo, gente. Essa pandemia é só um início. São dias difíceis? São. Mas ainda pode piorar, e vai piorar. Né? São tantos ataques. Hoje em dia, a liberdade de expressão está sendo podada. Né? O cristão está sendo perseguido sutilmente. Então, nós temos que nos preparar para guardar o principal, para zelar pela fonte que gera vida, que é a palavra de Deus em nós. Estejam atentos. Como que vocês vão enfrentar as tribulações? Como que vocês vão enfrentar as dificuldades se não estiver firmado na palavra de Deus? Vocês têm que ter base firme, base sólida. E esse cuidado, como, né, o jardineiro, esse cuidador aqui, esse guarda florestal, né? Ninguém via. Mas todo dia ele estava lá, removendo uma impureza, removendo uma folhinha ali suja, removendo o lodo do pecado. Era um trabalho diário e constante. Né? Não podemos vacilar, não podemos parar. É dia a dia. Né? A vida com Deus é cada dia. Eu relacionei aqui, né, algumas fontes que nós devemos guardar, algumas essências que devemos guardar. E eu destaquei em primeiro lugar isso, a nossa vida com Deus. Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada é todo dia, gente. O que você alimentou ontem serviu para hoje? O que você alimentou hoje vai servir para amanhã? É todo dia. Vida com Deus é diária. É todos os dias. Se você não prestar atenção, se você não se policiar, se você não se guardar mesmo, você não vai ter tempo para Deus, não. Hoje em dia são tantos atrativos, né? A gente já acorda com o celular na mão, gente. E
eu conheço um pastor, né, esses pastores aí que a gente acompanha nas redes sociais, ele fala, a primeira coisa que eu faço ao acordar é ler a Bíblia. Porque, gente, se você não vigia, já começa aqui nas redes sociais e vai acompanhando uma coisa e outra, quando você percebe, já perdeu um tempão, agora tem que correr, né? É cuidar da casa, é cuidar disso, é ir para a escola. Graças a Deus não está tendo aula, né, gente? Nós estamos descansando, né? É porque eu sou professora, então está sendo um período bom para nós também, gente. Eu tenho que admitir, porque era muita correria, era muito sufoco, era muito estressante. Então, esse tempo, eu falo que na pandemia veio também as coisas boas, né? Parar um pouco, respirar, cuidar da mente, cuidar da gente, né? E se preparar para esse retorno quando Deus permitir. Né? Então, mas se a gente não vigiar, não se guardar, você não reserva tempo para a palavra de Deus. E a gente precisa cuidar desse pão diário, né, que é todo dia. Zelar pela nossa vida espiritual. Se você não cuidar, gente, você vai se contaminar. Vai ser uma sugestão maligna daqui, vai ser um videozinho dali. Quando você perceber, a fonte já está minando. Né? O amor, o fervor no seu coração já está cedendo, né? Já está acabando. Você vem para o culto, né? Cheio de informações desnecessárias e aqui a mensagem já não te toca. O louvor é superficial. São coisas que vão minando a sua fonte, gente. Então, cuidem, zelem, né? Não vacilem, porque pode ser tarde. A gente viu aqui nessa ilustração que por pouco aquela cidadezinha não morre, né, a fonte, mas Deus deu tempo para restaurar, né? Deus nos dá tempo para restaurar, para reviver. Deus manda uma notícia, Deus manda um versículo, Deus manda uma irmã lá do Canaã, né, para falar alguma coisa. Então, Deus vai nos dando oportunidade para acordar. Opa, limpa a fonte, restaura, deixa fluir novamente. Veja onde você caiu, né, e volte. Peça perdão, peça misericórdia e se mantenha de pé. Então, zelar pela nossa vida espiritual. Eu sempre digo que na vida com Deus, ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Tem como ficar, estou parada. Tá, não. Na vida espiritual, nosso fervor com Deus, ou você cresce, se envolve, né? Ou você vai estar diminuindo. E tem também um pensamento muito triste que diz, né? Crente que não trabalha, dá trabalho. Então, você tem que se encaixar em um grupo, né, gente? O grupo que tem interesse, que tem amor pela obra, o grupo que louva com fervor, o grupo que tem sede de Deus, o grupo que quer crescer, o grupo que quer fluir vida. Então, cuide da sua fonte da vida espiritual. Cuide também, outras coisas também que a gente deve estar cuidando, né, para não minar, para não deixar morrer. As nossas palavras. A boca fala, o que está cheio, o coração. Então, guarda o coração, né? O coração tem a ver com interesses, né? Com anseios, com vontades, né? A boca fala o que está cheio o coração. O que tem expressado, o que tem fluído de dentro de nós? Como mulheres, como servos e servas de Deus, como os adolescentes de Deus. O que você tem compartilhado lá nas redes sociais, nas suas conversas, né? É aquilo que dá vida ou aquilo que mina? Então, vamos ter cuidado com as nossas palavras, né? Deixar fluir, exalar mais de Deus. O mundo hoje é um mundo seco, terra seca aí fora. E está cada vez piorando, gente. Pessoas insensíveis, né? Pessoas egoístas. Nós estamos aí na geração selfie. Eu e eu, né? Eu comigo mesmo. Então, se a gente não vigiar, né, a interação, a socialização, a gente está caminhando para ir perdendo isso, gente. Com essa pandemia, né? Já não pode tocar, já não pode abraçar. Então, a gente tem que vigiar as nossas ações, as nossas palavras. Já que a gente não pode tocar com as mãos, tocar com as palavras, né? Deixar fluir vida. Às vezes, você vai conversar com o irmão, você sai pior do que você chegou, né? Você ouve tanta coisa assim inútil. Vamos aproveitar a oportunidade pouca que a gente tem, né, para expressar o amor, expressar a bondade, expressar a vida, né, para aqueles que estão aí sedentos. E o mundo precisa de nós, os cristãos, os que conhecem, gente. Porque o engano, a mentira, está imperando, né?
Então, nós que conhecemos é que temos que levar, que deixar fluir. Então, vamos, né, cuidar das fontes das nossas palavras. Aquilo que saia para abençoar, que saia para frutificar, né? Que saia para restaurar, em nome de Jesus, né? Vamos ter cuidado também com os nossos olhos. O Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus, deixa eu ver se eu anotei. Não anotei, não. Mas lá em Mateus, o Senhor Jesus nos ensinou que os olhos são a candeia, a fonte, né, da vida, né? Os olhos são a fonte do corpo, né? As janelas do corpo, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, está tendo cuidado com aquilo que nós estamos contemplando, aquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós estamos desejando com os nossos olhos, né? O olhar, ter cuidado quando você está sozinho, né? O homem é mais tentado quando ele está sozinho. Então, quando você está sozinho, o que você anda pesquisando? Que página você anda frequentando? É ali que você é tentado, né? A gente vê isso na história de Davi. Ele andava sozinho ali pelo palácio, né? Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, sozinho ele foi tentado. E cedeu à tentação e caiu em pecado e matou. Davi matou, gente. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu ouvi isso hoje. Todos nós aqui temos esse potencial para matar, para ferir, né? Matou o marido da Betseba? Matou o marido, né? Cometeu adultério, né? Ele pecou, ele foi tentado e caiu. Então, todos nós podemos cair também. Então, nós temos que ser o quê? Guardiões, guardar, estar atento, estar alerta, vigiando, né? Cuidado com o que os nossos olhos, com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos olhos desejam, com o que os nossos olhos cobiçam. Vamos voltar o nosso olhar para aquilo que agrada a Deus. Voltar o nosso olhar para aquilo que pode nos edificar. Vamos ter cuidado também com o nosso semblante. Provérbios também diz, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Então, se o seu coração, né, está guardado, está firmado nas coisas que edificam, nas coisas que trazem vida, isso vai refletir no seu semblante, né? Tem irmãos que a gente vê assim, está tão para baixo, né? E muitas das vezes é um coração que não está fluindo a vida, né? Não está fluindo mais de Deus. Então, vamos ter cuidado com o nosso semblante. Os irmãos, quando eu cheguei, estavam ensaiando o louvor, e falaram, meu coração transborda de amor. E aí eu pensei, né? Para transbordar de amor, tem que estar ligado na fonte do amor. Né? E essa fonte do amor, Jesus, né? O nosso maior exemplo. Aquele, né, que veio e se entregou, se humilhou, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, por amor a nós, né? Vamos cuidar do nosso semblante, gente. Para o seu semblante refletir beleza, paz, tranquilidade, harmonia, para o seu semblante refletir, tem que estar lá dentro, né? Lá no seu coração, a paz de Deus, o amor de Deus, né? Paz com Deus, a harmonia, né? Tem que estar dentro de você para isso transparecer. Então, vamos cuidar do nosso semblante. Lembrar que o coração alegre aformoseia o rosto. O rosto acusa o que está aqui dentro. E para aqui dentro estar bem, o rosto estar bem, a gente tem que estar ligado na fonte, né? Nós também temos que cuidar dos nossos hábitos. Hábitos é a nossa rotina, o nosso comportamento. Tem uma frase que diz, pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos. Pensamento, ação, rotina, todo dia hábito, né? Se o nosso pensamento está ligado a Deus, naquilo que é bom, naquilo que nos capacita, nos fortalece, o nosso pensamento vai transparecer naquilo que a gente faz, no seu trabalho, nos seus estudos, né? Na igreja. Isso, se o seu pensamento está firmado naquilo que agrada a Deus, suas ações, os seus hábitos. Você vê que uma coisa leva a outra, né? Então, para você ter um hábito que edifica, um hábito, né, que colabora, um hábito que ajuda a progredir, que ajuda a crescer, é todo dia.
pensar aquilo que agrada a Deus. E o apóstolo Paulo já nos orienta, né? O que pensar? Vamos tentar falar? Tudo que é bom, verdadeiro, amável, de boa fama, né? Então, ele tem ali aquela lista ali em Filipenses, né? Tudo que é bom, aquilo que é respeitável, aquilo que é honroso, aquilo que edifica. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ter cuidado com os nossos pensamentos, gente. Porque o que você pensa acaba saindo aqui, ó. Aí depois que sai aqui, pode virar um hábito. Então, vamos ter cuidado, nós somos servos de Deus, mulheres guardiãs da fonte, né? Zelar, cuidar, né, da mente, do coração, para que a gente possa praticar. E praticando todo dia, quando você vê sua rotina, vai ser uma rotina abençoadora. Então, cuidado com os nossos hábitos, né? Cristo nos deixou exemplo de humildade. Hoje em dia, os cristãos, às vezes, correm tanto de coisas superficiais, supérfluas, coisas passageiras, gente. O Senhor tem preparado um corpo, um povo para a sua honra e glória. Deus não está preparando a igreja para ficar rica, milionária, não. Né? Querer bens materiais, só bens materiais. Deus não nos criou para isso. Deus criou a gente para honrar e glorificar a Ele. E o homem que chega a esse fim, que entende isso, vive muito melhor. Porque a gente se desapega, né, de muita coisa, né? Quando eu tenho na minha mente que eu nasci para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus, para viver segundo a vontade dEle, eu vou desapegar de muitas coisas. Vou correr atrás, sim, porque faz parte da vida, mas não vai ser o principal, não vai ser a fonte, não vai ser a essência. Né? Deus nos criou e tem preparado o seu corpo para a honra e glória dEle. Não é para desfilar nesse mundo, não, né? É para honrar e glorificar o nosso Deus. Então, vamos ter cuidado com os nossos hábitos, com aquilo que a gente pensa. Cuida do coração. Como guardar? Vou beber mais uma aguinha. E a gente fala, né, sobre guardar, sobre cuidar. Como guardar, gente? Tudo isso que eu falei, nossa mente, nossas ações, nossos olhos, pensamentos, nossa vida com Deus. Observando segundo a palavra de Deus. Salmo 119, 11. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardar aqui é no sentido de esconder mesmo, de decorar, de gravar, de amar. Amar a palavra de Deus. Um dia desse eu estava conversando com meu filho, Davi. Eu falei, ô Davi, o segredo está aqui, ó. Foi, Davi? O manual está aqui, ó. Tem outros caminhos? Tem, mas não é bom, não. Se você seguir as orientações, os conselhos, aquilo que está aqui na palavra, você vai ser bem-sucedido, vai ser melhor. Pode ter outros caminhos, outros conselhos, tem. Mas aí você vai quebrar a cara e pode até ser tarde demais. O caminho é esse. Então, guarda, cuida, preserva, né? Põe aí bem escondidinho no seu coração, para não pecar. Se pecar, né, gente, nós sabemos que Deus é bom, é misericordioso e nos perdoa. Mas o bom é seguir as instruções, as orientações que Ele deixou aqui na sua palavra. Guardando a palavra de Deus, você vai cuidar da fonte, da vida, da essência que é o seu coração. E orando. O tema da nossa safra, né, do quadriênio, né? Orai sem cessar. Vamos falar juntas? Orai sem cessar. Orar sempre. Orai é uma ordem, né? É todo o tempo. Espírito de oração. Está lavando a vasilha? Senhor, cuida. Senhor, me ilumina. Senhor, me guia. Está varrendo a casa? Senhor, me purifica, né? Limpa também a impureza do meu coração. No dia a dia, orai sem cessar. Orai sempre, a todo tempo, a todo momento. Se a gente tem a fonte, né, os pensamentos voltados para Deus, isso aí vai ser naturalmente. Não vai ser um esforço, né? Algo assim. Vai ser naturalmente, né? É só a gente lembrar aqui de uma goiabeira. Ela não fica assim, eu vou dar goiaba, eu vou dar goiaba, eu vou dar... Não, é natural, não é? E se a gente tem vida com Deus também, vida de oração, de leitura, de guardar a fonte, é natural, boas ações, bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, né? Então, orando, lendo a palavra, você vai estar guardando o seu coração. E também você pode procurar alguém, às vezes, para conversar, para dialogar. Alguém de confiança, né? E levar as cargas um dos outros.
Deus conhece a importância da gente viver em sociedade. Ele fez isso no casamento, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, quando alguém, às vezes, está passando também por um momento difícil, pode procurar alguém, pode conversar, alguém de confiança, e que nós possamos ser achados assim, né, gente? Pessoas de confiança, pessoas com que a gente possa contar, né? E tem outras fontes que a gente também deve estar guardando. A fonte da nossa família, nós como mulheres de Deus, né? Zelando pelo bom andamento da nossa casa, a harmonia no lar, a paz. Lá em Efésios 5, 22, até o 6, 4, tem conselhos para o esposo, para a esposa, para os filhos. Então, como eu já disse, né? Esse é o manual. Cuida da essência, cuida da fonte, né? Guardar as fontes também na nossa igreja. Respeitar a liderança, participar com alegria, com ânimo, né, das atividades, que não seja um peso, uma rotina, né, que seja algo prazeroso, como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, né? Possamos vir com alegria à casa do Senhor, louvar de coração. Essa máscara atrapalha tanto, né, gente? A gente louvar, né? Mas eu não resisto, eu sempre tiro a máscara e canto, que eu gosto de cantar. Né? E o Senhor nos criou para isso, gente. O Senhor nos criou para o teu louvor, né? Você respira? Todo ser que respira. Todo ser que respira. Às vezes, Eliana não tem voz. Tem. Você tem voz, você fala, não é? Então, o Senhor nos criou para o teu louvor, para a sua glória. A sua voz é única, né? A sua voz é única, a sua identidade. Pode ser assim, ó, igual a minha, meio estridente, mas Deus te deu para louvar a Ele. Então, cuidar das fontes da nossa igreja, né? Participar com alegria. Eu queria encerrar aqui falando das sociedades internas. A igreja presbiteriana, eu acho isso muito bonito na nossa igreja. Tem ali aquele grupo de acordo com a idade, né? As ideias ali combinam mais, né? Então, as criancinhas na UCP, os adolescentes na UPA, a SAF aí, né? Unida, as mulheres na SAF, os homens na UPH e a nossa mocidade. Amar as sociedades internas. Gente, se tem uma coisa que eu oro e peço a Deus, é que elas prevaleçam, permaneçam. Eu falo, Senhor, não deixa a SAF acabar na minha geração, não. Né? Dá a impressão que a gente foi incompetente, né? A SAF tem mais de 130 anos, gente. Mulheres deram seu sangue, seu suor para essa sociedade chegar até aqui. Então, que nós possamos continuar guardando a nossa SAF, né? Como essa fonte que gera vida, que forma mulheres aí animadas, verdadeiras auxiliadoras, né? Incansáveis nessa luta, todo dia, né? Que na vida cristã não importa tanto como você começou, não, como você vai terminar. E que nós possamos ser achados, né? Ativos, animados, alegres, né? Tem gente que começou animado, foi esfriando, foi... Quando vê, já fiz muito. Fez não, gente. Enquanto Jesus não te chamar, é para fazer, né? Se você, às vezes, não tanto, né? Com aquele vigor, né, Valdeci? Quando a congregação começou ali no Canaã, congregação não tinha pastor, o seminarista tirava férias em julho, tirava férias em dezembro, janeiro, estava nós lá. Hoje a gente tem lá uma igreja organizada. Porque Deus levanta pessoas, né? Deus levanta pessoas envolvidas, pessoas que querem, né? Contribuir, colaborar, que querem ser usadas, né? Então, que possamos cuidar das nossas sociedades internas, gente. Participar. Esse tempo de pandemia, é muito trabalho online, gente. Vamos participar com amor, né? Não é difícil. Todo mundo tem internet, né? É difícil alguém que não tem internet. Todo mundo tem um celular, baixa aí o aplicativo. Nós temos aí, fazendo um ano agora, em março. A SAF Ora Online na madrugada. A nossa região oeste está muito pobrezinha lá, viu, gente? A reunião de oração todo dia. Um grupo de 200 mulheres, cerca de 200 mulheres. É a nível nacional, é da nacional. Orando na madrugada. A Ana Maria, gente, está ali todo dia. Zé, tem dia que calça até salto para estar ali. Eu fico assim, gente, eu nem ligo a câmera, porque, né, eu levanto e vou orar. Eu nem ligo a câmera. Tem dia que eu uso o notebook. Aí eu ligo, aí eu arrumo o cabelo e vou para lá. Mas, gente, que as mulheres estão ali um ano, gente, todo dia, 3h30 da manhã até 6 horas. Essa pandemia, gente, é tempo de oração mesmo, de clamar a misericórdia de Deus. Né? Esse abre e fecha do comércio, tantos comerciantes quebrando, gente.
Mais de 200 mil brasileiros mortos, né? É tempo de orar mesmo. E a SAF se levantou nesse propósito. E vai até dezembro, já está firmado até dezembro esse convênio não. Sei o que é não, mas é no EBEX. Vai até dezembro. Todos os dias, gente, tem mulher que não falta um dia. Eu oro, às vezes, dia sim, dia não. Às vezes eu tenho que acordar muito cedo, eu já não oro. Mas tem mulheres ali todo dia pagando preço, gente. Pagando preço. Não é? Que a vida com Deus é isso. Tem um preço, gente. É perseverança, é persistência, é amor à obra, é oração por essa situação difícil que a gente está passando, né? Muitos trabalhos online. Então, tem esse... A SAF Ora Online na Madrugada fez 1 ano agora em março. Está fazendo 1 ano. Foi quando começou a pandemia. E vai até dezembro. Ou mais, né? Pode até continuar. Tem um grupo ali sustentando, viu? Aquele grupo ali de oração está sustentando a obra de Deus, sustentando em oração. E muitos pastores, graças a Deus. A Ana Maria mesmo fala que não imaginava tanto pastor orando ali na madrugada. Como faria Jesus, né? Jesus orava muito na madrugada. Ela fala, nós vamos orar como faria Jesus. Então, nós temos aí, né, os tesouros da SAF, que nós temos que cuidar, não deixar perder. Se chegou até nós, vamos fazer continuar para as próximas gerações, gente. Aí eu trouxe aqui para mostrar um dos nossos tesouros também, né? Como Sociedade Feminina, a nossa revista. Olha que capa linda que chegou esse trimestre, né? Conselhos, mensagens, receitas, dicas, lembrancinhas. 24,00 um ano, gente. R$ 24,00 recebe a revista 1 ano. 24 ou 26. Mas não passa de 30, não. Aí você recebe 1 ano. E a Ana, né, na madrugada, falando, muitas não estão assinando. 65 anos fez essa revista. Né, se você for ler aqui, ó, aí tem as fotos, as mensagens, né, as dicas. É uma bênção, gente. Brincadeiras para as nossas reuniões departamentais. São as fontes também que a gente deve guardar. Zelar pela nossa sociedade, zelar pelos tesouros que chegaram até nós, zelar pela nossa SAF, zelar pelo nosso moto, zelar pelo nosso lema. Qual que é o lema da SAF? Isso é o tema do quadriênio. O lema da SAF. Não estão guardando a fonte? O lema da SAF, né, que surgiu lá na origem da nossa SAF. Há mais de 130 anos que fala, né? Sê tu uma bênção. Vamos falar de novo? Sê tu uma bênção. Seja uma bênção, irmã. Nesse Dia Internacional da Mulher, vamos continuar perseverando, cuidando da fonte. Não deixa morrer, né? A fonte de uma boa família, estruturada, edificada. Sua vida com Deus. Cuida de você, dos seus olhos, da sua mente, enche daquilo que edifica, daquilo que fortalece. E não vamos deixar morrer os tesouros da nossa SAF, que chegaram até nós, para nos abençoar, né? Que nós possamos deixar para abençoar as próximas gerações. Mas Deus é fiel, e é Ele que vai cuidar, né, gente? Deus vai cuidar, vai preservar aquilo que é dele. Às vezes eu vejo, assim, uma geração de jovens, de adolescentes, né? Não estou falando que é aqui não, tá, irmãozinho? Vocês estão tocando muito bem aí, muito bonito para o Senhor, né? Mas eu vejo, às vezes, uma geração, às vezes, tão desanimada, né? Não quer saber de Bíblia, não quer ler, vai à igreja, fica indiferente. Aí eu penso, né? Que a obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é de Deus, né? E ele fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas que nós possamos ser achados, né? Firmes na fé. Nós possamos ser achados, né, guardando a essência, cuidando daquilo que traz vida, né, que importa. Que nós possamos ser achados assim, né, bem-aventurados, né, nós que formos perseguidos, né, que formos humilhados. Feliz é aquele, né, que perseverar, que permanecer. E na vida cristã, igual eu já falei, não importa como começou. Quem perseverar até o fim é que será salvo, né? E eu encerro aqui, né, deixando com os irmãos, 2 Crônicas 15:7, fala assim, ó, sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aleluia, né? Então, fique firme. Aquele que fez a promessa é fiel, né?
Se Deus prometeu que vai ter recompensa, é porque vai. Então, que nós possamos ser achados, né, vigilantes. Não possamos ser como aquelas 10 virgens, né, que vacilou, não levou o necessário, mas que nós possamos ser achados vigilantes, ter para nós e para oferecer. Aquele irmãozinho que às vezes está capengando, né, está meio devagar, nós possamos ter para nós e para oferecer para o próximo, né, para aquele que está ao nosso lado, muitas das vezes precisando também de um auxílio, de um cuidado nosso. Que Deus abençoe as irmãs, continue firmes e guarda, né, guardiães da fonte, né, aquilo que é essencial, aquilo que traz vida, aonde o Senhor nos plantar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Santo, Pai Soberano, completa a Tua palavra aqui, ó Pai, a cada coração. Nos ajude, Senhor, a perseverar, a sermos verdadeiros guardiões daquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor nos separou deste mundo, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome, que possamos fazê-lo com alegria de todo o nosso coração. Senhor, não deixe, Pai, que venhamos nos desviar do propósito, ó Pai, nos afastar daquilo que é essencial, possamos guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos no Senhor, guardar nossos olhos, ó Pai, de cobiçar, de almejar aquilo que não agrada o Senhor, cuidar, Pai, do nosso coração para que possa refletir no nosso semblante, ó Deus, que possamos perseverar nas coisas que agradam os Teus olhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e abençoa, Pai, cada sociedade interna dessa igreja, em especial as mulheres, ó Pai, que possam ser verdadeiras auxiliadoras, ó Pai, na Tua presença, colaborando e contribuindo aqui no trabalho da igreja e aonde o Senhor colocar cada uma de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém.